coube a mim, e nós vamos começar já uma coisa que eu disse no ano passado aqui. Todo mundo conhece a Rua 25 de Março em São Paulo. É a principal rua do comércio da América Latina. Em dias que passam por ali de 600 a 1 milhão de pessoas. 600 mil a 1 milhão de pessoas. Agora, poucas pessoas sabem o porquê do nome da Rua 25 de Março. Então, a Rua 25 de Março foi em homenagem à data da primeira Constituição do Brasil. Ela foi outorgada. Outorgada significa concedida. Não tinha Congresso naquele tempo. Então, Dom Pedro I fez a Constituição e a data em que ela foi assinada foi no dia 25 de março. Então, é uma data muito importante para todos os brasileiros. Então, a primeira Constituição que nós tivemos foi em 1824. Mas por quê? Porque a independência foi em 1822, 7 de setembro. Então levou 2 anos para que ficasse pronta a Constituição. Que quando você não tem um país democrático ou qualquer tipo, não precisa de nada. O sujeito manda e acabou. Então a primeira Constituição foi em 1824. A segunda, nós tivemos, para alguns autores, nós tivemos 6 Constituições. Para outros autores, 7. Então, a segunda Constituição do Brasil foi em função da proclamação da República. A proclamação da República adveio com o fim da escravatura. 13 de maio de 1888. Os fazendeiros perderam a mão de obra que era de graça, os escravos, inclusive, faziam parte de todo o patrimônio. O sujeito tinha uma fazenda e 200 escravos, fazia parte do inventário. Aí, quando houve a libertação dos escravos, dia 13 de maio de 1888, quem tinha o dinheiro eram os fazendeiros. Se reuniram, inclusive está no meu Face, eu coloquei lá umas fotos da cidade de Itu. Se reuniram na cidade de Itu e decidiram que iam tirar o imperador. Então isso o povo não participou. Foram os fazendeiros que determinaram. E lá existe um museu chamado Museu da Convenção. Depois tem até uma tubaína aí, chamada Tubaína Convenção, em homenagem a isso. Depois passou-se a Skin, e a Skin Cariol é a dona da Skin, a origem dela é a convenção, é a Tubaína Convenção, que foi em homenagem ao Museu da Convenção, que foi realizado na cidade de Itu. A cidade de Itu está aqui, acho que a 110, 120 quilômetros de São Paulo. É uma visita bonita para vocês fazerem. Então, a segunda Constituição foi em 1891. Então, observem, já está na hora de vocês aprenderem matemática, né? O tempo das 2 Constituições que mais demorou foi exatamente de 24 a 91. Foram quanto? 67 anos. Foi a Constituição que mais durou no Brasil. Então, foi isso. Depois teve, nessa Constituição, né, o principal fator é que analfabeto não votava, mulher também não votava. Mulher só veio a votar na próxima Constituição, que foi de 1934, feita o Congresso, etc., mas foi na época de Getúlio Vargas. Essa Constituição indicou que a partir de 1934 a mulher poderia votar, porque até então a mulher não votava. Não votava. Inclusive na minha família, minha mãe, ela
contava triste, muito triste, porque ela, no primário, estava no segundo ano primário, já sabia escrever, ler muitíssimo bem. E meu avô falou: mulher não é feita para estudar, é feita para casar. Tirou da escola, o diretor foi lá na casa do meu avô, falou: não tem conversa, quem manda sou eu. Mulher, então naquele tempo tinha isso. Então aquelas mulheres que vocês veem aí, Chiquinha Gonzaga, não sei o quê, são umas guerreiras mesmo, difícil. Imagine naquela época. Então, essa Constituição foi do tempo de Getúlio Vargas. Já falamos três: 1824, 1891, 1934. Aí, em 1937, Getúlio Vargas colocou uma Constituição, ele também fez uma outra Constituição, em que tirava todos os direitos políticos, etc. Ele determinava. Então essa foi de 1937. Quando estourou a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos até agora 2 guerras mundial. A primeira começou em 1914 e terminou em 1919. A segunda começou em 1939 e acabou em 1945. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve uma pressão muito forte das 4 potências que venceram a guerra, que eram Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia. Por quê? Porque eles queriam um país democrático até para vender os produtos. Tudo gira em torno da economia. É igual esse problema da Petrobras. Problema da economia. Qual é o maior crime desse que está ocorrendo aqui? O sujeito pegar o dinheiro, além de roubar, levar fora do país. Quando você faz isso, faz falta aqui. Se você tem um bolo, você corta metade do bolo e joga fora, alguém vai passar fome. Então, em 1945, acabou a Guerra Mundial. Então, a outra Constituição do Brasil foi 1946. Um ano depois que acabou a guerra, teve a Constituição. Então, essa 1946. E aí nós tivemos uma outra Constituição, para alguns autores, né? Ela foi, outros não, que foi, né? Nós tivemos 64, todo mundo conhece, 67, que quem comandava o país eram os 3 ministros militares: Aeronáutica, Marinha e Exército. Na sequência, Marinha, Exército, Aeronáutica. A Força Armada mais antiga é a Marinha. A segunda é o Exército e a terceira é a Força Aérea, Aeronáutica. Existe uma hierarquia nesse negócio. O que eu falo em hierarquia? É igual leis. Leis têm uma hierarquia. A lei principal é a Constituição. Quem defende isso? Deveria, a gente acha que defende, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem que ter 11 ministros. Por que 11? Porque não pode ter empate. Nós estamos há 6 meses sem o 11º, porque infelizmente no Brasil, quem indica o ministro que vai julgar as leis é a Presidente da República. E ela não acha quem colocar lá. Por quê? Que teria que ser isento, deveria ser votado pelos seus pares. É igual a escola. Quem que vota no conselho de escola? Seus pares. Que é isso? Pai vota em pai, professor vota em professor, aluno vota em aluno. Então nós estamos com um problema, né? O próximo ministro que vai julgar tudo isso vai ser o Dias Toffoli, que foi advogado do PT e do Lula. Então ele que vai julgar o petrolão. Não, estou falando o que está no jornal. Então é isso que você tem que começar a entender. Então nós tivemos a Constituição de 64, 67 e a última de 1988. E cada Constituição tem as emendas, né? Tem as emendas. O que é isso? Você não pode todo dia voltar na Constituição. O país que tem uma das Constituições mais cristalizadas no mundo é o Japão.
Por quê? Porque não foi votado. Um general americano que determinou, general MacArthur, ele simplesmente fez uma constituição e falou: o Japão vai quebrar os Estados Unidos. E quebrou os Estados Unidos. Tem um país que não tem constituição. A Inglaterra não tem constituição. É usos e costumes. Com o tempo, as pessoas vão se reunindo, vão vendo o que é correto, achando que aquilo é certo. Então a Inglaterra não tem constituição. É usos e costumes. Então, no Brasil nós temos a Constituição, que é a lei principal. Nenhuma lei pode alterar alguma coisa que esteja na Constituição. A segunda lei da hierarquia, essa é uma hierarquia de leis, chama-se lei complementar. A lei complementar é uma lei, na Constituição tem alguns artigos que ficam para ser regulamentados. Isso tem que ser feito com lei complementar. E nós temos dezenas de leis que não foram feitas. Né? Então, eu estou dizendo, inclusive nós temos aqui gente que conhece lei muito mais do que eu. Se eu tiver errado, depois eu estou à disposição. Depois vem o que se chama de lei ordinária. O que é lei ordinária? É feita pelo Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então nós temos três poderes. O Executivo, quem são? Presidente da República, governadores e prefeitos. Temos o Legislativo, que serve para julgar as leis, confeccionar as leis. Então, quando o governo faz a lei, o Legislativo julga e faz as emendas, devolve. E vice-versa. E tem o poder legislativo. Eu vou fazer pergunta depois. Eu vou pedir aos colegas depois, por favor, dê mais uma caprichada nisso e comece a fazer essas perguntas, porque nós brasileiros não sabemos nada disso. É um negócio incrível. Nesse país é o seguinte: quem tem dinheiro manda. Está errado. Não deveria ser isso. Né? Então, o poder legislativo, quem são? Em âmbito federal, é o Congresso Nacional, que são os senadores e os deputados federais. Em âmbito estadual, é a Assembleia Legislativa. E no âmbito municipal, são os vereadores. São os vereadores. Então nós temos o judiciário. O judiciário, os três poderes deveriam ser, está escrito, independentes. E um respeitar o outro. A coisa está um pouco deturpada. Por isso que estou dizendo para vocês, que aqueles que estudarem para valer, esse país vai ter muita vaga de deputado, de senador, de governador, porque não é possível que continue assim. Está precisando de gente que saiba e seja o quê? Honesto. Vocês estão aprendendo tudo isso. Então, vou recapitular rapidamente para que nós tenhamos essa noção. Né? No Brasil, a primeira Constituição, 1824, foi outorgada no dia 25 de março. Isto é, foi concedida. O imperador Dom Pedro assinou naquela data. Segunda, 1891, em função do quê? Da proclamação da República. E a primeira coisa que fizeram, indiretamente, votaram o primeiro presidente, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O segundo presidente foi Floriano Peixoto. Os dois nasceram numa cidade desse tamanhozinho, que eu tive a pachorra de conhecer. Uma cidade desse tamanho. Lá tinha sempre de duas em duas igrejas, uma enorme e uma pequenininha. A enorme era dos senhores de engenho e a pequenininha era dos escravos. Esse lugar, né, é lá em Alagoas, perto de uma praia fabulosa que muita gente já conhece. Praia do Francês. E a cidade tem o nome de Deodoro. Em homenagem a ele. Uma cidade desse tamanho, menor do que um bairro de São Paulo, deu 2 presidentes. Naquele tempo indicava. Naquela época a votação não era a votação
em que a pessoa, o fazendeiro ia lá, ficava olhando em quem você estava votando. Ela não era, digamos, do jeito que é hoje. Ela era aberta. As pessoas sabiam quem você estava votando. Se você votasse em alguém que não o cara quisesse, imediatamente você era mandado embora ou tinha algum tipo de represália. Então, era observado. Ela só acabou em 34. Então, depois tivemos, recapitulando, 24, 91, 34, 37, 64, 67 e 88, 1988. Então, nós temos emendas, não sei se tem mais de 30 emendas já à Constituição. Cada coisa que quer mudar, o exemplo, negócio das empregadas domésticas, é uma emenda à Constituição. Tem que fazer uma emenda. O que é isso? É uma espécie de um curativo. Você vai lá, abre, coloca, quer dizer, tem um monte de emenda. Quais são as constituições que não têm emenda? São as mais duradouras, que é a do Japão. Outro que eu falei, que não tem Constituição, a Inglaterra. São países que as pessoas, Estados Unidos também, todo americano é obrigado a conhecer todos os artigos da Constituição. Inclusive o Brasil usa um pedacinho disso. Ninguém é obrigado a gerar contra si mesmo provas. Falei a verdade? Quer dizer, foi baseado, copiado. São detalhezinhos. Por isso que aqui vocês têm o seguinte, atenção aqui na escola. Aqui também vocês têm uma Constituição nossa, que é o regimento da escola. Por exemplo, aluno sai batendo em todo mundo. Nós temos a nossa Constituição interna, que é o regimento. Ah, mas quem é que vai julgar? É o conselho de escola. Vai julgar. Ah, mas a professora Marô, exemplo, posso pegar a Marô porque eu conheço ela já há uns 80 anos, né? A professora Marô cismou e pegou um aluno, pendurou, não sei o quê, e ela saiu. Conclusão. Aí o aluno estava girando no ventilador. Né? O que aconteceu? Tem a conselho de escola que vai julgar. É o conselho que julga, que vai punir a Marô. O diretor faz parte do conselho. Ele é o presidente nato. Ele é o presidente. Mas ele não decide. Quem decide é o grupo. E já tivemos problemas aqui com alunos que teve uma votação democrática. Não foi unanimidade. Então, é isso. E tem a APM da escola. A APM, o que faz a APM? O conselho determina. Vai fazer isso, vai fazer a festa, não sei o quê. E a APM vai juntar-se para ver como é que vai captar o dinheiro, como é que vai investir, como é que vai gastar o dinheiro que chegou, como é que vai fazer lá a brinquedoteca. É a APM que faz. Quer dizer, é claro que nós fazemos, em geral, junto com a APM, mas nós conversamos com as pessoas e depois tem que fazer uma ata. A ata do conselho, para quê? Para que essa ata tenha validade. Só vou dizer uma coisa para vocês. O conselho é tão forte, já falei isso com os professores, que uma diretora fez uma coisa errada, ela pegou o estacionamento da escola e alugou. Ela alugou porque a escola, a APM, não tinha dinheiro. É um problema sério. Para ajudar a escola. Só que ela passou pelo conselho, e a diretoria exonerou a diretora. Só tem um detalhe. A diretora estava errada, mas ela passou pelo conselho. E quando você passa pelo conselho, você só pode quebrar na justiça. Na justiça. E aí dá para recorrer até em última instância. Concluindo, o dirigente foi obrigado a pedir desculpa para a diretora, reempossar a diretora, que não era efetiva. Ele se negou. Ele teve um problema de saúde tão forte que ele morreu. O governo, o que o governo fez? Foi obrigado que aí ninguém quis assumir a diretoria. Ele teve que fechar a diretoria. Foi extinguida a diretoria, por quê?
que for outro conselho de uma escola. Um monte de supervisor, pode ter 500. O que o conselho fizer é sagrado. Bom, acho que por hoje está bom. Obrigado. Olha, os colegas, se quiserem acrescentar, um bom dia para todos e boa aula.